Presidente, vou tentar ser sucinto, porque o prazo é curto, mas tem questões que nós precisamos trazer aqui, aproveitando essa oportunidade do diálogo com o secretário. A primeira questão que não me deixou satisfeito são as respostas com relação ao FUNED. Nós acompanhamos todo esse processo, amplamente repercutido na imprensa, do qual o fracasso na negociação da FUNED com a Sinopharm, e parece que deu muito por opção do governo. No primeiro momento, eles alegam problema no fuso horário para a realização da reunião. No segundo momento, dizem que havia problema de não apresentação das fases 1 e 2 de testagem, que a gente sabe que isso se daria ao longo do processo. E, por fim, a inexistência de planta e estrutura suficiente. Então, eu acho que todos esses argumentos são fracos. Na minha opinião, foi uma opção do governador Zema continuar à sombra de Jair Bolsonaro, subserviente para nos agradar Jair Bolsonaro. O outro ponto, sobre os investimentos na saúde quando o secretário é cobrado. Ora, no momento, é por causa das dívidas que restaram, dos restos a pagar, um volume muito expressivo, a ausência de recursos. Do outro lado, quando o governador Romeu Zema foi apertado do baixo investimento na saúde em Minas Gerais, menos 3,7%, a resposta dele é que nem tudo se resumia em dinheiro, ou seja, também era uma questão de gestão. Nessa linha, eu queria fazer a seguinte pergunta, se é uma questão também de gestão. Política de controle da pandemia de Minas Gerais segue as irresponsabilidades do governo federal. Exemplo disso é a aplicação dos testes de detecção do Covid. Dados do IBGE de dezembro de 2020 mostram que Minas Gerais foi o terceiro estado que menos testou, com 9,3% da população, menor mesmo que a média nacional, que é de 12%. Todo o planejamento do governo de Minas, que o governo de Minas diz ter, com a reabertura do Minas Consciente, depende de realização de testagem para se antecipar os surtos de contágio. Aqui eu destaco a criação, então, da zona roxa, zona lilás. Na minha opinião, nós já estamos na zona negra da questão da Covid nesse plano. E a outra questão é a parte da atual crise que poderia ter sido evitada se tivesse testagem em maior número. Os infectologistas, especialistas e OMS são unânimes ao apontar a testagem em massa como um dos principais métodos de prevenção e de contenção à pandemia e combate também à pandemia. Então, eu queria que o secretário respondesse essas questões e também sobre o plano de vacinação. Hoje, presidente, não tem transparência, até hoje nós não sabemos direito quem está sendo vacinado, qual o critério de distribuição dos municípios e que os municípios devem adotar internamente, e porque Minas ainda não tem mecanismo de fiscalização e controle da vacinação, não há um painel atualizado para a gente acompanhar. E agora, encerrando mesmo, ficando dentro do meu prazo, o secretário disse que a vacinação dos servidores da Secretaria de Saúde, aqueles que não estão na linha de frente da atuação, estão, alguns inclusive, segundo a denúncia, até de maneira remota, e aqueles que tratam somente dos fluxos da burocracia, dos processos internos da Secretaria, que essa vacinação se deu depois que 70% foi garantido aos municípios para vacinar os profissionais de saúde que estão na ponta. 70%, não falou em 100%. Eu pergunto se isso não causa um desconforto ao secretário, sendo 70% e não um percentual maior, num cenário que mais de 1.000 pessoas, servidores de saúde, já morreram em Minas Gerais, e só no mês de janeiro nós já tivemos aí o óbito de mais de 185 profissionais da saúde em Minas Gerais que atuam na linha de frente. Então, presidente, essas são as minhas questões e eu gostaria de aguardar aqui a resposta do nosso secretário. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o secretário Carlos Eduardo. Obrigado, deputado. Em relação à FUNED, eu volto a reforçar, nós temos vários contatos com vários laboratórios. O que para nós é fundamental é que a gente tenha a condição efetiva de viabilizar alguma vacina. Em relação a investimento, nós falamos também, eu acho que é fundamental entender, né, que o Estado hoje ele vem no processo de recuperação, mas nós estamos muito longe de termos um Estado que não deve mais e que teria condição de ter investimentos altos. Em relação à testagem em massa, tem-se um conceito sobre testagem em massa, mas essa crise mundial, não é uma crise de Minas, é uma crise mundial a respeito das novas cepas do Covid, ela atingiu todos os países, mesmo aqueles que testam em massa, então isso não tem como nós pensarmos que seria um diferencial sobremaneira nesse momento. Nós em Minas mantemos o mesmo padrão de testagem, isso para nós é interessante porque a gente consegue ver o desempenho e como que vai a evolução da epidemia, né?
Em relação à transparência da fila, deputado, eu acho que é fundamental. Nós temos uma deliberação da CIB, essa deliberação traz todos os itens toda a fila, toda a priorização, isso é em comum acordo dos secretários municipais de saúde com a Secretaria Estadual de Saúde, 100% de transparência, divulgado no IOF, e toda vez que chega a vacina, nós fazemos uma nova reunião de CIB, uma nova deliberação falando o tanto que está andando da fila. Então, eu acho que eu até aceito sugestão se tiver jeito de ser mais transparente do que isso. E em relação ao momento da vacinação, eu reforço que quem operacionaliza a vacinação são os municípios, quem fornece os dados das pessoas que foram vacinadas lá nos municípios é o próprio município no painel do governo federal. E em Minas nós temos um vacinômetro que faz parte dos nossos painéis de BI, que é publicado diariamente a atualização. Então, acho que são essas perguntas. Com a palavra para a réplica, deputado Cristiano Silveira. Olha, presidente, é evidente que se não testou no momento que não tinha variação do vírus, infelizmente agora que não vai testar. Então, quando nós tínhamos apenas uma cepa do vírus, Minas Gerais foi o terceiro estado na federação que menos testou. Só para você ter uma ideia, o governo não comprou insumo para ter estoque de testagem, mesmo usando pouco, 9% da população testada, e ainda assim está faltando. Eu quero lembrar que, mesmo com falta de insumo em Minas Gerais, o governo federal teve insumo vencido, inclusive teve insumo para fornecer para o Haiti. E eu não entendo o governo Zema tão submisso, subserviente ao governo Bolsonaro, do qual não conseguiu sequer adquirir os insumos para uma testagem em massa, já que havia essa disponibilidade no governo federal. E pior que isso, talvez a não testagem em massa tenha sido também uma opção de governo e não contingência. Obrigado, presidente.